Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais uma vez poder estar com as irmãs, ó Deus, ouvindo o que o Senhor tem para cada uma de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa tarde tão gostosa, ó Deus. Obrigado por cada vida aqui, ó Deus. Venha abençoar, ó Deus, cada vida nesta tarde. Abre, ó Deus, os nossos corações para que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e estar colocando em prática em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos fazendo o melhor na sua obra, ó Deus. Abençoa, ó Pai, cada uma das irmãs, abençoa a Paula, ó Deus, sim, com ela. Obrigado pela palavra, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o teu Espírito Santo fala aos nossos corações, nos anima, ó Deus, nos ergue. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa, ó Deus, nesta tarde. Agora unge, ó Deus, a tua serva que vai trazer a palavra, ó Deus, a mensagem. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dela, ó Deus, para que juntas, ó Deus, possamos compartilhar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, ó Deus. Amém. Abençoa, ó Pai, grandemente as nossas vidas nesta tarde, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos olhando para cada uma de nós, ó Deus. A praticarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ensinado a cada uma de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos fazendo o melhor, ó Deus, na tua Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Deus, por eu conseguir assistir. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Eu vou colocar o nosso cântico de hoje. Então, só um momentinho, irmãs. Demora um pouquinho, mas vai aparecer. Irmãs. Mais 8.
Amém. Glória a Deus. Um Deus tão grande, tão tremendo. E apesar de toda essa glória, Ele nos ama e cuida das nossas vidas, né? Eu creio que cada um de nós, se pudéssemos compartilhar aqui, né? São tantas lutas, são tantas dificuldades, e esse Deus tremendo tem cuidado de cada uma de nós e tem nos levado a estar mais perto dele, né? Graças a Deus. Eu gostaria de pedir, então, para Jaci estar orando nesse momento, pela vida da Alessandra, né? Pelos pedidos que cada uma tem diante do Senhor, né? As lutas, as dificuldades, que o Senhor abençoe a nossa tarde de hoje, né? Seja bem-vinda, Dona Uda, Deus abençoe. Amém. Pai querido, quero te louvar e exaltar o teu nome, na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tu és tremendo, como acabamos de cantar, Senhor Jesus. Como tu és grande, tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. E nessa tarde, Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te engrandecer o teu nome, pela chuva tão preciosa que caiu sobre a terra, pelo ar fresco que nós estamos respirando, ó Deus, o ar puro, ó Deus, aquele calor, aquele sol quente, o Senhor levou embora em nome de Jesus, Pai. Crendo também que esse vírus, o Senhor está matando cada dia mais e mais, ó Deus, levando embora, Senhor Jesus, porque nós cremos no poder dos joelhos que se dobra, na oração, Senhor Jesus. Somos fortalecida pelo Senhor, perseverante na oração, Senhor Jesus. Tudo, Pai, nós precisamos perseverar, ter a esperança em Cristo Jesus, que somos mais que vencedores, ó Pai. E nessa tarde, Pai, quero colocar especialmente, ó Deus, a vida da Lê no altar do Senhor, Pai. Usa a tua serva, Senhor. Unge, ó Deus, os seus lábios, que não seja ela, Senhor, mas o mover, o agir do Espírito Santo do Senhor, e seja sobre essa tua serva, Senhor, usando ela, Deus, que ministra no seu coração a tua palavra, para que, ó Deus, que a unção e o mover seja sobre esta vida, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Palavra? Sim, deixa eu só dar uma boa tarde. Tá certo, tudo certo. Todos estão me ouvindo? Tudo certo, Lê. Tudo certinho, dá para ouvir. Deixa eu só dar uma boa tarde para quem chegou depois. Então, a Dona Uda, a Ruth, né? A Rose eu falei ali, a Virgínia, né? A Rose eu já tinha conversado com ela. A Josi que está trabalhando. Todo mundo que acabou entrando aqui na nossa tarde de hoje, Deus abençoe grandemente. Lê, você está com a palavra, que Deus te abençoe e te use poderosamente. Amém. Que Deus possa estar aquietando o nosso coração, viu, minhas amadas? Eu queria agradecer desde já a Paula por esse desafio, né, na minha vida, de poder compartilhar algo daquilo que tenho aprendido diante do Senhor, desde março, né, nessa pandemia, e hoje vou poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem realmente realizado na minha vida. E para a gente não perder muito tempo, para mim, ministrando, eu preciso de alguns textos. Então, a Paulinha vai estar, assim que eu mencionar eles, ela vai estar postando, né, postando aí para a gente não perder tempo manuseando aí a palavra de Deus, tá? Mas eu queria falar hoje sobre... O tema de hoje é: procure sua alegria em Deus com toda a sua força. Então, eu preciso procurar essa alegria em Deus com toda a minha força para que eu possa dar dessa alegria às outras pessoas. Mas muitas alegrias têm sido ofuscadas. Muitas pessoas têm vivido um cristianismo pálido. E é isso dentro das nossas igrejas. Então, nós precisamos buscar essa alegria no Senhor ainda mais em uma pandemia, sem pandemia, com índice tão alto de suicídios, até mesmo dentro das igrejas. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa tarde. Como você cultiva e mantém a alegria no coração?
A gente sabe que nós temos Jesus no coração, né? Existe até o cântico, a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Mas eu quero perguntar para você, como você cultiva e mantém essa alegria no Senhor, esse seu coração? Então, eu queria dar algumas sugestões daquilo que eu tenho aprendido a trabalhar com pessoas de todos os tipos e muitas vezes se sentindo impotente. Mas, diante disso, eu procuro sempre em Deus, com toda a minha força, a minha alegria. Então, a primeira coisa, você deve concluir que a sua vida será a vida toda uma luta a favor da alegria. Nunca você chegará a um ponto de sua vida no qual você não vai mais precisar de lutar para ter a sua alegria. E uma das armas, queridas, que precisaríamos combater, que precisamos lutar, é contra a incredulidade. Estou sentindo uma interferência, Paulinho. Eu estou procurando para ver coisa quem que é. Satanás, ou o mundo, ou a minha própria carne fizerem para acabar com a minha alegria, eu preciso lutar por ela em Deus. Então, deixa eu demonstrar para você como é que a alegria realmente é uma luta. E nós não podemos abandonar. Queria pedir para a Paula 2 Coríntios 1, 24. Qual que é? Lê, só um momentinho que eu vou tentar identificar de onde que é para desativar o microfone. Recebe aquele cruzadinho, né? Tá bom. É uma risada, né? Gaúda, está fechado o microfone. Deu certo. Deixa eu transmitir então, só um momentinho, tá? Vocês estão vendo a tela? Não. Não? Tá, eu vou começar novamente então. É que eu tive que sair. Vocês estão só me vendo, né? Não, vou começar a transmissão só um momentinho. Hora que aparecer, vocês me avisam. Me avisem. Perdão. Tá aparecendo? Sim. Você pode ler para mim, Paulinha? Vou passar aqui. 2 Coríntios 1, 24. Não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Não é impressionante que Paulo aqui está definindo o seu próprio ministério para com a cooperação, com a alegria deles. Então, para termos alegria, nós temos que trabalhar por ela. Filipenses 1, 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo está na prisão e ele estava pensando assim, será que eu vou viver ou será que eu vou morrer? Então Deus o convenceu que ele ia viver. E ele diz, a razão pela qual eu vou viver
é porque eu quero dar progresso e gozo à sua fé. Então, de um lado da Bíblia, ele diz, o meu ministério, a minha vida e o trabalho que eu faço é pela sua alegria. E no outro ele está dizendo, eu vivo para poder dar progresso e gozo na sua fé. E Paulo, então, se dedicou a prover alegria para mim, para aquele povo, para você também. Então, se Paulo fez isso, eu também devo estar com ele nesse trabalho, cooperar pela alegria dos outros e também pela minha alegria. Paulo lutou pela alegria dos outros e eu preciso também lutar por essa alegria. Então, esse é o assunto que ele está provando. E uma outra forma de demonstrar isso na palavra de Deus é o seguinte. Nós precisamos reconhecer de que a alegria é a parte essencial da fé. Então, uma maneira de definir... Deixa só um pouquinho. Então, a maneira de definir fé seria o seguinte. Fé é estar satisfeito com tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. E eu tirei isso de João 6,35. Lê, Paulo. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se você crê em Jesus Cristo, você não terá sede. Note a última frase. Se você crer em Jesus, você não terá sede. Isso significa que crer em Cristo é receber tudo aquilo que Ele me dá para acabar com a minha sede espiritual. Então, a parte essencial da fé é essa alegria. Ou estar satisfeito com Deus. Mas a Bíblia diz que a fé só pode ser mantida se nós lutarmos por ela. Por exemplo, 2 Timóteo 4:7. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo, ele diz que no final da sua vida, ele tinha que lutar para manter a fé. E 1 Timóteo 6,12, ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então, o primeiro ponto dessa tarde é: reconheça que para manter a sua alegria, você vai precisar de lutar por ela. Satanás é contra a sua alegria em Cristo. O pecado é contra aquela alegria que Deus dá. O mundo é contra a sua alegria em Cristo. Então, para manter essa alegria, nós devemos lutar por ela. Quando eu converso com as pessoas, e alguns irmãos que me procuram com tristeza, desacreditado, desanimado, eu sempre digo, a vida cristã é uma luta e uma guerra. E que nós precisamos aprender a lutar com as armas certas. E algumas dessas pessoas até dizem que se sentem cansadas. Será que o cristianismo não deveria ser um descanso? Sempre precisa existir essa luta e essa guerra? Esses dois textos que vamos ler agora, a gente consegue enxergar na palavra de Deus esse equilíbrio. O primeiro deles está em Mateus 11, 28, 30. 11, de 28 a 30. Não é esse. Aqui, achei. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se ver a Cristo é alguma coisa que descansa, Jesus disse, venha a mim e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Esse é o nosso Jesus. É uma canga suave. Mas existe outra passagem na Escritura, e esse texto é muito diferente do que acabamos de ler.
Mateus 7, 13, 14. Entre pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E não são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Será que o caminho de Deus é difícil ou é fácil? O que realmente é o cristianismo? Aqui está 2 textos juntos: salvos pela fé e somos também santificados pela fé. A vida cristã é para ser vivida através da confiança que temos no Senhor Jesus. Então ele providencia para que as nossas necessidades sejam supridas e nos supre a força de viver. Nada é mais fácil do que a fé. Fé é, na verdade, eu parar de trabalhar e descansar no poder de outra pessoa. Fé é uma coisa fácil, a menos que você seja orgulhoso. Fé é fácil, a menos que você queira confiar em si mesmo. Fé é fácil, a menos que você queira os créditos por tudo aquilo que você faz. Todos humanos são orgulhosos. Todos os seres humanos confiam em si mesmos. Todos os seres humanos gostam de receber louvores dos homens. Então, fé é difícil. Então, quando eu digo que cristianismo é uma luta a favor do descanso. É uma luta para que eu seja humilde o suficiente para descansar na graça de Deus e não em mim, nas minhas realizações. Então, a fim de manter sua alegria na vida cristã, você deve manter uma luta que dura a vida inteira. Essa primeira era a sugestão número 1. Sugestão número 2. Todos nós precisamos aprender o segredo de lutar essa luta como cristãos justificados. Nós lutamos com aqueles que não são perdedores, mas com aquele que já tem a sua vitória conquistada em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a lutar sendo durões na culpa. O que é ser durões na culpa? Para que você possa entender isso, nós vamos ver Miqueias 7, 8, 9. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eu sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Eu quero mencionar esse versículo, queridas, porque ele foi muito importante para mim atrás, resgatando-me e me libertando de um momento difícil, muito escuro na minha vida. Então, quando eu penso e sinto que eu posso passar por esses momentos escuros, eu volto a esse versículo. Muitos cristãos, quando eles enfrentam o desencorajamento, eles pensam que Deus se virou contra eles. Então, eles parecem afundar-se em sua própria depressão. Eles se sentem tão culpados. Eu queria muito que vocês aprendessem a ser duronas, mesmo quando se sentir culpadas. Deixa eu explicar aqui Miqueias 7, 8, 9. Aqui está uma pessoa que pecou e pecou bastante. E Deus está olhando desfavoravelmente para a sua vida. Ele está debaixo daquela indignação do Senhor porque ele era verdadeiramente culpado. Ele poderia dizer assim, eu sou culpado, o que eu posso fazer? Mas não, irmãs, ele não faz isso. Ele diz, ainda que eu tenha caído, vou me levantar. Vamos manter a minha leitura até que julgue a minha causa. Execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, o próprio Deus, que nesse momento tem a sua ira sobre ele, vai tornar-se o seu advogado. Até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Veja bem, não contra mim, é ao meu favor, é o meu direito. Ele me tirará para a luz
e eu verei a sua justiça. Não é maravilhoso esse texto? Isso é ser durão na culpa. No meio daquela escuridão, você está se sentindo tão culpado, e ele diz, isso não é a última palavra, Deus dirá ao meu respeito. Ainda que ele tenha girado contra mim, ele me ama. Ele me deu o seu próprio filho para pagar pelos meus pecados. Ainda que eu tenha me sentado aqui nessa escuridão, Senhor, por algum tempo eu vou sair daqui. E o meu inimigo não vai ficar contente comigo. Está vendo? Eu dizendo ser durana na culpa? É assim que eu quero que você lute pela sua alegria que há no Senhor. Sugestão número 3. Que a sua luta seja para ver Deus mais claramente. Se nós não vemos Deus claramente, a nossa alegria pode ofuscar, pode acabar. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, como é que você cada vez vai se transformando através da contemplação de Deus? Através da percepção, de aprender mais claramente. Eu diria assim, contemplar é transformar. Então, dedique-se a ver Deus mais claramente. Sugestão 4. Medite na palavra de Deus dia e noite. A nossa alegria, ela realmente depende da palavra de Deus. Salmo 19:8 lá diz assim: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então são os preceitos do Senhor que faz o coração se alegrar. Ou Jeremias 15:16. Achei as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém. Ele se tornou a alegria do meu coração, porque eu fui chamado pelo teu nome. Por que será que a palavra de Deus produz alegria na minha vida? É porque todas as coisas que nos trazem alegria realmente são trazidas até nós através da palavra de Deus. Nós não podemos ter alegria se nós não tivermos vida. E a vida vem da palavra de Deus. 1 Pedro 1:22. Nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A minha vida com Deus depende da palavra de Deus. A sua vida com Deus depende da palavra de Deus. A alegria também vem pela palavra de Deus. Também a fé é essencial. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos crer. E se cremos, não temos alegria. Então nós lutamos a favor da nossa alegria pela palavra de Deus. Outro exemplo seria o próprio poder ou fruto do Espírito Santo, que também vem através da palavra. Gálatas 3:15. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Nós não podemos ter alegria sem ter o Espírito Santo. Então nós lutamos a favor da alegria com a palavra. A palavra também nos traz esperança. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Ele não está passando. É esse não. Acho que ele passou demais.
se alguma não achou. Não tem esse... Aqui, achei, peraí. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, eu não posso ter alegria se não tiver esperança. Então, eu preciso lutar a favor da minha alegria com a palavra de Deus. Sugestão 5. Ore sem cessar para que seja perseverada a tua alegria. Existe uma conexão entre a meditação da palavra e orar incessantemente. Eu li um livro escrito por Wesley, né, até esse daqui, né, Wesley Doll, Toque no Mundo através da Oração. Ele contou uma história de que uma vez que ele foi fazer um retiro espiritual, ele disse que precisou ler 50 capítulos das Escrituras até que o coração dele estivesse em harmonia com Deus ou preparado para orar. Então, há uma conexão muito próxima da palavra de Deus e a oração. Nós precisamos orar a favor daquelas coisas que nos trazem alegrias. Nós precisamos orar para que a nossa fé, por exemplo, seja sustentada e cresça. Você lembra daquele homem em Marcos 9:24, a cura de um jovem possesso? O pai desse jovem disse: ó Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa oração pedindo que Jesus fizesse com que a sua fé crescesse. Ó Senhor, sustente a minha fé. Faça a minha fé mais forte. Porque a alegria vem da fé, então a alegria vem da oração a favor da fé. Nós deveríamos orar a favor da nossa esperança. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando aqui pela igreja da seguinte forma: se nós não oramos a favor da nossa esperança, vai como diminuindo. E tem muitas coisas que sustentam a nossa alegria. E é por essas coisas que deveríamos orar então. Entregue a palavra e a oração. Aprenda a pregar para si mesmo e não apenas ouvir a si mesmo. Queridos, eu queria chamar muita atenção de vocês nessa questão. Aprenda a pregar para si mesmo e não apenas a ouvir a si mesmo. Temos o exemplo disso no Salmo 42:5. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. O salmista está aqui pregando para si mesmo. Por que você está abatido, minha alma? Por que você está perturbada aqui dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. O meu auxílio e o meu Deus. Minhas amadas, eu tenho aprendido nesses dias de pandemia a pregar para mim mesmo. Os primeiros dias foram até divertidos para mim, e descanso. Mas confesso que depois foi ficando difícil. Então aprenda a pregar para si mesmo. Muitas pessoas leem a Bíblia passivamente. Não sei dessas pessoas. Nós muitas vezes lemos um parágrafo e aí fechamos a Bíblia e não fazemos nada com aquilo. Quando você lê aquela passagem, pregue aquela passagem para si mesmo. Alma, por que você está abatida assim? Espere em Deus. Sabe, a nossa natureza caída está sempre nos dizendo coisas ruins. Muitas mensagens ruins, erradas, do nosso pecado. Aí dizemos, Deus pode ser confiável. Você pode falhar de novo. A igreja não são essas coisas boas, e aí vai. Então nós precisamos parar de nos ouvir e começar a pregar para nós mesmos. Fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então pregue a si mesmo. Exorte e exortemo-nos uns aos outros a lutar essa luta pela alegria todos os dias. Hebreus 3:13.
Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado que vos afaste de Deus. Sejam cautelosos para que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. O ponto aqui é claro. Nós precisamos ajudar um ao outro para não sermos endurecidos. Se você é um solitário, você está em terreno minado. Nós precisamos ensinar o nosso povo na igreja. Nós precisamos ensinar para as pessoas, para que as pessoas não dependam somente de nós, mas dos outros também. Isso dá ali um momento de exortação uns aos outros, de ajudar uns aos outros. E esse texto está dizendo que a exortação mútua deveria acontecer a cada dia. Cada pessoa tem que ter na igreja alguém que precisa estar te encorajando todos os dias para se manter firme em Cristo. E um exemplo na palavra de Deus de como podemos encorajar e edificar mutuamente está em Samuel 23:16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Eresa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Davi estava se sentindo muito abatido, então Jonatas vai ao seu encontro. Alguém precisa fazer isso comigo a cada dia. Com toda certeza alguém precisa fazer isso comigo a cada dia. É um projeto comunitário. A nossa manutenção da alegria em Deus. Está até quase terminando, tá, queridas? Seja paciente quando você estiver vivendo uma noite escura da alma. Quero chamar a atenção aqui também. As pessoas me ouvem falando de alegria e muitas vezes elas se sentem desencorajadas com essa palavra. Elas dizem, nós ouvimos você falar de alegria, como ela deveria ser, mas esse não é o meu caso. Esse não é o meu momento. O que você diz para as pessoas nesse momento? Salmo 41:3. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu queria chamar você nessa questão desse texto, por quê, queridas? Há dentro das nossas igrejas, vamos colocar a nossa igreja, pessoas que estão passando por um momento de descorajamento. E muitas vezes nós estamos indiferentes. Muitas vezes nós achamos que elas são fortes o suficiente, que não precisa do outro. Então eu queria chamar muita atenção sua nesse momento, porque talvez até você mesmo que está aqui comigo esteja passando por um momento assim. Né? Então o que nós dizemos para essas pessoas nesse momento? Aonde Davi está no começo desses textos? Ele está nessa lama toda. Ele está muito deprimido e muito desencorajado. Quanto tempo vocês acham que ele ficou nessa condição? A Bíblia não fala, mas ele estava esperando pacientemente. Algumas vezes nós nos encontramos algumas pessoas que estão numa escuridão tão espessa que elas não podem fazer nada dessas coisas que eu listei para vocês. As pessoas estão tão deprimidas que às vezes não têm força para ler a Bíblia e nem orar. Aí você senta com elas e o que você diz para elas? O casamento está quase no fim, ou nunca fui feliz no casamento, ou seu adolescente está envolvido com drogas, a sua menina está tendo crise de identidade, estou gostando de menina, ou estou sentindo uma dor aqui do lado bem forte, talvez seu pai está morrendo de câncer, né? Meu filho a cada dia mais que eu vejo, ele está mais doente, está desempregado, eu perdi meu marido para outra. Aí você vai ouvir dessas pessoas, Deus realmente se preocupa comigo? Então o que você diz? Uma das coisas que você pode dizer é o seguinte: eu sei que é muito difícil para você agora crer, orar e ler a Bíblia. Eu entendo isso.
Eu sei o quanto é difícil isso, mas não quero acrescentar mais culpa à sua dor. Então eu vou crer, eu vou confiar para Deus, para você. Se você não pode orar, eu vou orar por você. Se você não pode ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para você. A Bíblia nos ensina que há algumas situações tão difíceis que a gente só pode esperar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essas palavras que você vai dizer servirão para curar a alma. Alguns de nós estamos assim, com uma pressa danada para consertar a vida dos outros. Dizemos assim, você tem obrigação de ser uma pessoa alegre. A realidade nossa é que nós crescemos e descemos. Nós subimos e descemos. E quando você estiver aqui embaixo, você não precisa de alguém espancando a sua cabeça com a verdade que você já conhece. Você precisa de um abraço. Terminando, tá, queridas? É muito prático para lutar a favor da sua alegria. Decida buscar descanso e exercício que o seu corpo precisa. Isso não parece ser muito espiritual, mas somos seres que somos corpo e alma. E existe uma conexão muito forte entre esse meu velho corpo e o meu coração. Quando eu não durmo o suficiente, 8 horas por dia, a minha alegria diminui. Eu sou mais vulnerável à depressão, ao desencorajamento e ao pecado. Por exemplo, estudando para a prova da ordem, e ao mesmo tempo cuidando de pessoas da igreja, aconselhando de madrugada, cuidando da minha família, casa, eu sou mais vulnerável. Então, eu estava lutando contra o meu próprio pecado de irritação e irritabilidade. Então, eu notei uma coisa, meus filhos também, meu marido também notou. E quando eu começo uma coisa, parecia não ter uma conexão. E Gálatas 5:22 diz que a paciência é um fruto do Espírito. Mas a minha experiência me ensinou que a paciência é um fruto de dormir. E se eu não durmo o suficiente, eu me torno impaciente. Se eu não durmo, eu me sinto menos impaciente. Então, é o fruto do Espírito Santo ou uma vida bem dormida. Então, eu creio que Deus me ensinou que a razão principal porque eu não durmo o suficiente é porque eu gosto de Deus. Eu acho que se eu não estudar e ajudar as pessoas nas madrugadas, até tarde terminar de estudar, e não dormir tarde e levantar cedo, a minha família, a minha igreja vão ver que eu não cumpro com as minhas obrigações. Mas o Espírito Santo está nesse negócio, queridas, de ajudar pessoas, de não brincarem de serem Deus. E eu preciso a cada momento vigiar para mim não brincar de ser Deus. E uma das maneiras que o Espírito Santo usa para construir a minha paciência é fazer com que eu seja humilde o suficiente para desligar um WhatsApp e ir para a cama mais cedo. E deixar outras pessoas fazer o serviço também. Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127:2 diz, né? Deus não dorme. Eu posso dormir. Ele é um Deus, eu não sou Deus. Então, meu orgulho que me mantém acordado, mas o Espírito Santo que me vence nesse orgulho que eu tenho e vai me mandar para a cama mais cedo. Existe, irmãs, uma luta que devemos lutar. Deus já alcançou a vitória através de Jesus. Então você pode lutar até mesmo sendo no escuro, sendo durão na culpa. Algumas vezes a alegria estará bem alta, mas às vezes seu índice de alegria será baixo. Mas o nosso Deus, ele nunca muda. Essa é a certeza que nós temos, que ele não muda. Mas nós precisamos de estar a cada momento realmente ali debruçada, tendo a humildade de olhar para nós mesmos, de pregar a palavra para nós mesmos,
e de reconhecer a cada dia o quanto nós dependemos do Senhor. Sabe, amadas, confesso para vocês que eu tive uma luta muito grande para trazer essa ministração para vocês. É algo que eu queria muito, é algo que eu orei, e Deus, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que precisava da Paula chegar e me convidar, e Ele fez isso. E eu quero louvar a Deus por essa tarde tão linda, por essa tarde, a forma que Deus trabalha em nossa vida, e que às vezes não tem sido tão fácil. Não tem sido tão fácil, queridos. Mas Deus é Deus, Ele não dorme. E Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? São tantos versículos que você separou ali, a gente vê o cuidado, né? Porque foi algo que Deus tratou mesmo no seu coração. Que comprovam, que mostram quanto nós precisamos de tudo isso que foi falado. Falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que falou ao coração de todos nós. Algumas pessoas no chat se manifestaram, né? Então, com certeza, né? Essa palavra que é viva, que é eficaz, que ela penetra, ela corta, né? Nos chama a atenção, ela separa, ela com certeza vai produzir frutos para a honra e glória do nosso Deus, né? Nas nossas vidas. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Obrigada pela disponibilidade. Que Deus te abençoe grandemente. Gostaria de pedir para a Ruth estar orando nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos, ó Deus, porque essas mulheres estão aqui, mesmo em dias difíceis, ó Deus. Nós estamos aprendendo uma nova forma de nos comunicar, mas nós sabemos que o Senhor está atento por todas as coisas, Pai. Eu te agradeço por esta palavra que foi feita, que foi dita, a tua palavra que foi lida. Que o Senhor possa abençoar a cada coração aqui, ó Pai, que nós possamos levar essa palavra no nosso dia a dia, que nós possamos aplicá-la no nosso viver, sabendo que Tu és soberano, que Tu és Deus, que Tu és o dono de todas as coisas, que tudo está sob o Teu comando, está debaixo do Teu cuidado. E nós sabemos que o Senhor olha para nós, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco e nós sabemos que todas as coisas acontecem para o nosso bem. Então nós te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Deus, pelos bons momentos difíceis, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá através da tua palavra, dos momentos difíceis em que nós passamos, meu Deus, pelo teu consolo, pelo teu conforto. Obrigada, Pai, e que esses momentos possam se repetir, né, várias vezes na nossa vida. Te agradeço por todas essas irmãs aqui presentes, te agradeço pela vida da Paula, que está conduzindo esse trabalho sem agradecer com ela, sustentando, fortalecendo, dando sabedoria e discernimento, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, Deus. Pedimos um bom final de semana e que o Senhor esteja conosco a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se é o filho dela, mas deu para ouvir, né? Falou também. Amém, graças a Deus, né? Irmãs, antes de nós terminarmos, né? Acho que acabou caindo o pastor também. Algumas pessoas saíram durante a reunião, né? A Jaci, ela saiu e não conseguiu voltar, ela me mandou mensagem super triste porque ela não conseguiu voltar. E a dona Uda acabou caindo também, não conseguiu voltar, né? Então eu vou entrar em contato depois com elas para ver certinho se tá tudo bem. Quero agradecer cada uma das irmãs que permaneceram aqui até o final, né? Graças a Deus. Fiquem ainda, que nós vamos tirar uma foto, a foto oficial. A Jaci não tá aqui para me lembrar, eu tenho que lembrar sozinha. Que tem que tirar foto e tem que ler um moto. Mas, assim, eu quero agradecer
porque tem sido tardes abençoadas, né? E hoje foi mais uma tarde abençoada. A Virgínia colocou aqui no chat, viu, Lê? Palavra abençoada. E eu acho, pelo menos para mim, essa palavra vai ficar martelando uns dias aí, trabalhando no meu coração, né? A Virgínia colocou Deus abençoe, a Ruth, a Maria Luísa, todas, amém, né? Confirmando essa palavra nas nossas vidas. Eu queria só deixar um recado para as irmãs que nós estamos organizando, pelo menos um dia, junto com a ceia, uma reunião presencial da SAF para a eleição, tá? Então nós estamos organizando, porque para que as irmãs não precisem retornar outros dias, né, outros momentos, então no dia da ceia, para tentarmos fazer então a eleição da SAF para o próximo ano de 2021, né? De recados são era apenas esse, né? E aqui no chat também a Josi colocou, viu, Lê? Que ela seja firme conforme essa palavra que você colocou, que nós devemos ser firmes, mulheres firmes, né? E que o Senhor efetue em nós, tanto querer como realizar, por meio dessa palavra maravilhosa que Ele trouxe para nós, né? Alguma irmã tem algum pedido de oração para nós colocarmos nesta tarde? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Não? A Josi pediu oração pela sogra e pela esposa do pai, né? A sogra que havia caído, né, Josi? Que ela tinha machucado o braço, né? E a esposa do pai da Josi, ela está internada com pneumonia. Qual que é o nome dela, Josi? Coloca aqui para nós, por favor. Isaura. Vamos orar pela Isaura. Graças a Deus, irmãs, a minha avó provavelmente em 2 ou 3 dias ela terá alta. Ela também teve pneumonia, ela ficou na UTI, né? E o médico tem dado boas, né, expectativas para nós da melhora dela, né, do cuidado. E Deus, em sua soberania, permite, né, todas as coisas. Então, se Deus quiser, em 2 dias ela também terá alta. Agora, só agradecer e continuar confiando, como nós aprendemos hoje. Vou pedir para nossa irmã Cecília, então, estar fazendo essa oração. É Isaura, tá? O nome da esposa do pai da Josi. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos nessa tarde, porque a tua palavra nos ensina mais uma vez que a alegria do Senhor é a nossa força. E que, ó Deus, nós temos que, através da sua palavra, ter comunhão com o Senhor, conhecê-lo a cada dia, para que a nossa fé não esfria, para que a nossa esperança se renove a todos os dias, porque sabemos que vivemos dias maus, vivemos muitas vezes tristes, sozinhos, muitas vezes, ó Deus, com depressão, muitas vezes até com o coração incrédulo, mas quando buscamos o socorro do Senhor, todos os dias na palavra, o Senhor fala conosco. O teu Espírito nos ensina, nos renova e nos dá novo vigor, nos dá alegria, ó Deus, de lutarmos contra tudo aquilo que vem de ruim na nossa vida. Porque enquanto vivermos aqui, o Senhor mesmo diz que nós teremos aflição, mas para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos. Então, que essa seja uma promessa, ó Deus, de todo dia pormos em prática. Mas se, ó Deus, nas nossas lutas,
no nosso desânimo, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, de esperança, deixarmos de buscar na tua palavra, somos acometidos a cada dia de tristezas e mais tristezas. E também contaminamos aqueles que convivem conosco, Pai. Ajude-nos a ser bênção, bênção na vida das pessoas, bênção na vida dos nossos familiares, bênção, ó Deus, por onde andarmos, no que falarmos, no que olharmos. Ó Deus, tem misericórdia, mas pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a cada dia buscar na tua palavra aquilo que precisamos para vivermos uma vida de alegria, de amor, porque o Senhor é amor. O Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso falar. O Senhor conhece tudo, ó Deus. E queremos, ó Deus, pedir para o Senhor que o Senhor sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, porque, Deus, nós temos mais a que te louvar, mais que te agradecer, porque em meio a um mundo tão difícil, nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor, que nos garante e nos dá certeza da vida eterna, que começa aqui e agora. E a nossa esperança não está aqui, Pai. A nossa esperança está, Maranata, vem, Senhor Jesus, de conhecê-lo como tu és e viver contigo para sempre. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Quem puder aparecer, nós vamos tirar a nossa foto hoje. A Josi está de máscara. Amém, Deus abençoe. Vamos tirar a nossa foto, quem consegue aparecer. Peraí que a dona Cecília está voltando. Aí. Vamos lá então, no 3... Irmã Marilza, vamos tirar foto, irmã Marilza. A irmã Marilza fechou. Então vamos lá. 1, 2, 3, X. Aê! Aê, irmãs. Graças a Deus, né? Quero pedir perdão às irmãs. Meu computador tá travando um pouco. Acho que é o programa que grava, né, para depois colocar no YouTube, ele acabou interferindo, né? Ele interferiu na apresentação, aí durante a apresentação eu também não consigo aceitar ninguém que pede para entrar. Então, teve um pouquinho de dificuldade do programa, então peço perdão e quero agradecer novamente cada uma de vocês. Obrigada, Lê, novamente. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos guardar essa palavra e vivê-la. E amanhã, mais um momento como igreja, nós teremos, né, na escola dominical, no nosso culto. Então, que Deus continue a nos abençoar, em nome de Jesus. Uma ótima tarde, irmãs. Deus abençoe.